Se você, assim como eu, não entende muito sobre futebol, mas sabe torcer muito bem, seja bem-vindo ao Copom na UnoOeste. Nesse episódio nós vamos te explicar algumas gírias, algumas expressões e regras do futebol, para você conseguir torcer daquele jeito e entender tudo que está rolando durante a partida. Então, roda a vinheta e bora lá! Olá, eu sou o professor Vinícius Milanês, do curso de Educação Física da UnoOeste, e hoje nós vamos bater um papo sobre as regras do futebol. Professor, muito obrigada, primeiramente, por ter aceito o nosso convite, bater esse papo e explicar um pouquinho para o pessoal como funciona o futebol. Então, eu queria começar perguntando o que são os famosos impedimentos, como eles acontecem? Bom, o jogador ele estará em impedimento quando ele estiver no campo de ataque e à frente do seu último adversário, excetuando-se o goleiro. Um exemplo, se eu estiver à frente do zagueiro e na minha frente estiver apenas o goleiro. Outro fator muito importante, né, que deixa todo mundo bem tenso na hora do jogo, são os cartões. A gente tem 3 cartões, pelo que eu sei, mas eu queria entender como... Dois? Ah, é amarelo e o vermelho, né? Ah lá. Nós temos 2 cartões, né? O amarelo e o vermelho. Mas como eles funcionam? Quantos jogadores podem receber esses cartões? O cartão amarelo, ele é demonstrado como uma espécie de advertência quando acontecem repetidas faltas ou quando há uma entrada com uma força demasiadamente exacerbada. O cartão vermelho, ele acontece quando você repete uma falta nesse mesmo nível ou quando você faz uma falta ainda mais exacerbada. O cartão vermelho ele vai proporcionar sua expulsão e uma suspensão da próxima partida. E o cartão amarelo, quando você recebe 2 cartões amarelos em 2 partidas diferentes, você também cumpre um jogo de suspensão. E outra dúvida também que eu acho que muita gente tem é em relação às substituições. Como elas funcionam? Tem algum limite ou podem ser quantas o técnico achar que deve fazer? São permitidas 5 substituições em 3 paralisações ou durante o intervalo do jogo. E uma substituição extra será permitida em caso de prorrogação. Também tem os acréscimos, né? Então, às vezes, a disputa já está quase chegando no finalzinho, todo mundo está tenso, aí... Poxa, vão ter alguns minutos de acréscimo, mas já dá aquela esperança. Como eles funcionam e tem algum limite de acréscimo? Não tem limite, né? Os acréscimos são medidas o tanto quanto subjetivas. Então, o juiz ele avalia quantas substituições foram feitas, ele faz uma estimativa de quanto cada substituição pode ter demorado e ele também calcula o quanto os jogadores em campo estão demorando para executar as ações. E aí ele tenta fazer uma estimativa de quanto ele tem que acrescer naquele determinado tempo. A gente sabe que também tem algumas funções, né, alguns profissionais que ficam em campo junto com os jogadores e estão lá sempre avaliando, de olho nos lances, como é o caso do árbitro, os bandeirinhas, né, o VAR e também tem alguns árbitros de apoio. São 4 árbitros, o árbitro principal, os 2 árbitros assistentes, que são popularmente conhecidos como bandeirinhas, e o 4º árbitro, que ele pode, porventura, substituir algum desses árbitros se houver algum tipo de contusão, por exemplo. E o VAR é um recurso relativamente novo, é uma comissão de árbitros, eles ficam em uma sala na arquibancada e eles podem analisar através de replays, por exemplo, e depois comunicar ao árbitro alguma eventual jogada que o árbitro não conseguiu ver dentro do campo. Muita gente já acompanhou nas redes sociais, nos sites, a divulgação dos jogadores que vão fazer parte da seleção. E eu tenho uma curiosidade para saber como esses jogadores são escolhidos, afinal, são muitos profissionais, tenho certeza que não é uma decisão fácil. Os critérios são sempre critérios técnicos, né? Mas o processo é longo e envolve uma equipe muito grande. Eles avaliam os jogos através da televisão e muitas vezes eles vão em loco observar determinado jogador. Pela atuação e pela estatística desse jogador é que ele acaba recebendo a convocação. Tenho certeza que o pessoal de casa, né, quem estiver nos assistindo, já ficou um pouquinho mais situado, né, em como uma partida funciona e agora
todo mundo vai poder torcer daquele jeito. Muito obrigada, viu, professor, por ter topado gravar e explicado um pouquinho essas dúvidas que são tão recorrentes na cabeça do pessoal. Obrigado, e agora só vamos ficar na torcida pelo Brasil. Isso aí, rumo ao Hexa!